Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja contigo. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal. E eu quero convidar você, talvez que é novo aqui no canal, faça a sua inscrição, me ajude aí no número de inscritos, deixe o seu like aí, assista o vídeo até o final, deixe o seu like também, que você possa compartilhar este canal nas suas redes sociais para me abençoar e para que mais pessoas recebam o meu conteúdo e também sejam abençoados. Você que não conhece o meu canal, aqui é um canal onde nós estudamos as lições bíblicas da CPAD, da Escola Dominical, na classe dos adultos e também alguns vídeos avulso, sempre de estudos com temas variados, sempre de estudo da Palavra de Deus. Você que já é inscrito, já acompanha o meu conteúdo, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. E hoje nós vamos para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Já vamos para a aula de número 5. Aula de número 5, que será ministrada em sala de aula no dia 29 de janeiro de 2023. O título da nossa lição é o avivamento na vida da igreja. Texto áureo: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos capítulo 2, versículo 4. A verdade prática: ao longo dos anos, a igreja experimenta avivamentos por meio do batismo no Espírito Santo e da atualidade dos dons espirituais. E também é muito importante que você efetue a leitura leitura bíblica, em classe, que nesta oportunidade está em Atos capítulo 1, Atos capítulo 2, melhor dizendo, versículos de 1 a 13. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, e ajuntou-se uma grande multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos estes homens que estão falando? E como, pois, os ouvimos cada um na sua própria língua em que somos nascidos? Partos, medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, e Ponto e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus, e todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer dizer isto? Ou que quer isto dizer? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Então esta é a leitura bíblica em classe, a qual nós vamos estar estudando nesta oportunidade. Então nós vamos agora para uma introdução da lição, uma introdução. Diz assim: nos primórdios da igreja, o povo de Deus era avivado e caminhava sob a direção do Espírito Santo. Por isto, nessa lição, estudaremos o papel do enchimento do Espírito no avivamento primitivo. Então, o que nós vamos estudar hoje?
nós vamos estudar o papel do batismo no Espírito Santo, o papel do enchimento do Espírito Santo no avivamento primitivo, ou seja, no avivamento da igreja primitiva. É isso que nós vamos estar aprendendo nesta oportunidade. Então nós já vamos aí para o ponto de número 1. O que nós vamos estudar no ponto de número 1? Ponto de número 1, nós vamos estudar o batismo no Espírito Santo e o público-alvo. O batismo no Espírito Santo e o público-alvo. Então nós vamos aí para o primeiro subtópico, que é o chamado abrangente de Jesus. O chamado abrangente de Jesus. Então Jesus, ele chama, o primeiro chamado que nós temos de Deus é o chamado para o arrependimento, para a salvação. Nós vamos estar lendo Marcos capítulo de número 1, Marcos capítulo de número 1, versículo de número 15. Olha o que a Bíblia ela diz, Marcos 1:15, diz o seguinte: e dizendo, vamos ler o 14 também, e depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus, e dizendo, o tempo está próximo, e o reino de Deus está próximo. O tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Também em Mateus capítulo 4, versículo 17, nós vamos estar lendo aqui, diz assim, desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então nós temos aqui o chamado de Deus para o arrependimento, para a salvação. Depois que Jesus nos chama para a salvação, nós aceitamos seu convite eficazmente, ele agora nos chama para a santificação. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, Paulo diz que a vontade de Deus é a nossa santificação. Então, Deus chama para a salvação, depois ele chama para a santificação e também nos chama para o serviço, tá? Jesus também nos chama para o serviço do seu reino. João escreve, Jesus diz, vocês não escolheram a mim, mas eu escolhi vocês, para que vocês vão e deem frutos, e o vosso fruto permaneça. Então nós fomos chamados também para o reino, para trabalhar no reino de Deus. Então esse primeiro subtópico, nós vimos aí o chamado abrangente de Jesus, o chamado para o arrependimento, a salvação, né? O arrependimento, o chamado para a santificação e o chamado para o serviço de Deus. Jesus chamou, logicamente existem chamadas específicas, né? Nós vemos em Efésios 4:11 os dons ministeriais, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, mas de uma forma geral todo cristão é chamado para o serviço do reino. E aí o subtópico 2, a promessa é para todos os salvos. Então lá em Atos 2, quando Pedro ele está pregando, né, quando nós acabamos de ler praticamente a leitura bíblica em classe, e ali Pedro, depois de alguns terem zombado, né, o versículo 13 do capítulo 2, diz, e outros zombando diziam, estão cheios de mosto. Então, eles ouviram os discípulos falarem em línguas, na própria língua deles, né? E uns se maravilhavam, segundo o versículo 12, e outros diziam que eles estavam bêbados, cheios de mosto. Então, Pedro ele vai dar o seu primeiro sermão, vai pregar depois do Pentecostes. E muitos ali se convertem,
né? E Pedro, em uma parte do seu sermão, no versículo 39 do capítulo 2, ele vai falar sobre o batismo no Espírito Santo, aquele enchimento, aquela manifestação, e ele chama isso de promessa, porque Jesus diz que é uma promessa, Lucas 24, 49, eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Então ele diz, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Então a promessa do batismo no Espírito Santo, ela é para todos aqueles que creem. O batismo no Espírito Santo não é a salvação. A salvação é uma experiência inicial. O batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder do alto. E aí nós temos o ponto 3, para encerrar esse ponto, o engano dos cessacionistas. Com todo respeito, né, aos nossos irmãos cessacionistas, as igrejas históricas, presbiterianas tradicional, batista tradicional, aquelas igrejas que creem no sacrifício de Cristo, na salvação pela graça, igual a gente crê, mas nós temos uma pequena divergência nesta área de atualidade dos dons, do batismo, dos dons espirituais, com todo respeito. Mas olha o que diz o versículo 39 que nós lemos. A promessa diz respeito a vós, aqueles, os ouvintes imediatos de Pedro. Diz respeito aos vossos filhos, a próxima geração após aqueles que estavam ali ouvindo. E a todos os que estão longe, quer dizer, o evangelho espalharia por todas as nações e alcançaria aqueles que estão longe. Agora, o finalzinho é uma lógica, né? É difícil de se negar. Por quê? Se o batismo cessou, olha o que a Bíblia diz, ó. A tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Então, a promessa é para tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Se a promessa cessou, Deus não chama mais ninguém para a salvação. É uma lógica indiscutível. Se Deus continua chamando, é porque Ele continua batizando no Espírito Santo. É uma lógica inquestionável. Ok? Então esse primeiro ponto nós terminamos aqui. O que nós vimos aqui? O chamado abrangente de Jesus, a promessa é para todos os salvos. O requisito número 1 para ser batizado no Espírito Santo é ser salvo. Precisa ser salvo, senão não tem condições. E também vimos aí, né, com todo respeito, o engano dos cessacionistas. Jesus continua chamando, Deus continua chamando e continua batizando no Espírito Santo. Vamos para a sinopse, né, o resumo aí do ponto 1. Diz assim: o batismo no Espírito Santo é um chamado para todo crente experimentar o dom celestial. Portanto, os cessacionistas estão equivocados. Volto a dizer, esse vídeo não é para causar polêmica, com todo respeito, mas os cessacionistas estão equivocados nessa questão de cessar os dons. Não há base bíblica nenhuma para dizer que os dons, que o batismo, as línguas, os dons espirituais encerraram no primeiro século, né? Ok? Vamos para o ponto 2. Ponto 2, o dinamismo da igreja apostólica, da igreja dos apóstolos, da igreja primitiva. Então, a igreja ela já nasce avivada. Subtópico 1, a igreja já nasce avivada, tá? Ela já nasce avivada. Lá em Atos 2, do 1 ao 4, você vai ver as características de uma igreja avivada. É só você pegar a sua Bíblia aí e ler Atos, capítulo 2, do versículo 42 em diante. Vai dizer que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, em cada alma havia temor.
As maravilhas eram feitas pelos apóstolos, todos os que criam estavam juntos, tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e fazendas, repartiam com todos aqueles que tinham necessidade, supriam as necessidades uns dos outros, perseveravam unânimes no templo. Isso aqui é muito importante porque nós estamos vivendo aí um período pós-pandemia, e a pandemia ela afastou muita gente da congregação, do ato e do hábito de congregar. Nós precisamos congregar. A igreja primitiva, ela estava todos os dias no templo, partiam um pão em casa, que era o culto da casa também, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Então vemos aí que a igreja, ela nasce, na maioria, na opinião da maioria dos estudiosos, ela nasce no dia de Pentecostes, historicamente, e ela já nasce avivada, ela já nasce cheia do Espírito Santo, já nasce fazendo a obra, já nasce tendo comunhão, tendo temor, recebendo milagres e manifestações da parte de Deus. Subtópico 2, a igreja depois do Pentecostes. É o que nós acabamos de ver. Esse movimento de avivamento, ela já nasce avivada e ela permanece avivada. Haja vista que no primeiro século, o segundo século aí, início, o primeiro século, o segundo século, terceiro, a igreja, ela vivia ainda avivada, até depois que o mundanismo entrou no meio da igreja, e aí ela deixou esse avivamento. Porém, depois Deus enviou avivamentos, e o último avivamento aí da onde praticamente gerou as igrejas pentecostais, o avivamento da Rua Azusa, que incendiou, praticamente uma boa parte do mundo e enviou missionários aí para muitos lugares, e onde a igreja ainda está pregando o evangelho. Mas a igreja depois do Pentecostes, ela viveu avivada por muito tempo, tá bom? E aí nós acabamos de falar as características aí de Atos, as características da igreja em Atos 2, 42 ao 47, ok? Então nós estamos aqui, o segundo ponto, nós vimos aqui o dinamismo da igreja apostólica. Então nós, como igreja, precisamos seguir este exemplo de Jesus. Esse exemplo da igreja primitiva, que seguiu os passos de Jesus e viveu uma vida avivada. Nós precisamos desse dinamismo, porque a igreja não pode ficar inerte, ela não pode viver na inércia, ela precisa do dinamismo constante para fazer a obra de Deus. A sinopse aí do ponto 2 diz: a igreja do Pentecostes nasceu avivada e permaneceu avivada. Isso explica o dinamismo desta igreja. Então, o que gerou esse dinamismo da igreja? O avivamento. Então, o avivamento gera o dinamismo na igreja. Você quer ver uma igreja dinâmica? Ela é uma igreja avivada. E você quer uma característica de uma igreja avivada? Ela é dinâmica. Não há como dissociar avivamento de dinamismo. Ou a igreja é avivada e é dinâmica, ou não é nenhuma das duas coisas, ok? Vamos então para o último ponto. O último ponto aí, um ministério ungido para os dias atuais. Como eu disse, nós cremos na atualidade dos dons espirituais. Nós cremos na atualidade
dos dons espirituais, cremos no batismo no Espírito Santo, cremos no sinal inicial das línguas estranhas, cremos nos dons espirituais e tudo aquilo que o Novo Testamento mostra para a igreja. Então, aí no subtópico 1, não são do Espírito Santo. Então, a igreja, precisa fazer a obra na unção do Espírito Santo. Quando você lê Marcos, capítulo 16, que é o texto áureo, digamos assim, né, o texto áureo de missões, você vai ver que Jesus, ele manda os discípulos irem, é uma ordem, não é uma opção, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, né? Aquele que crer será salvo, aquele que não crer será condenado. E aí tem a questão dos sinais, no versículo 17, né? Expulsão de demônios, novas línguas, pegarão nas serpentes, beberem coisa mortífera, não lhe fará dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E uma coisa interessante é o versículo 20, que é o fechamento desse texto aqui, que diz: e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Amém. Olha que coisa interessante, né? Então, a igreja, ela fazia a obra na unção do Espírito Santo. O apóstolo Paulo mesmo, ele fazia a obra na unção do Espírito Santo. Escrevendo aos Coríntios, na primeira epístola, lá no capítulo 2 e no versículo 4, Paulo diz o seguinte: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Então, Paulo foi na unção do Espírito Santo. E esta unção está identificada, está disponível e é o que identifica a igreja avivada. A unção do Espírito está à nossa disposição para fazermos a obra de Deus. Subtópico 2, autenticado por Deus. Então, Marcos 16 e 20, eu já li. A Bíblia diz que eles partiram e o Senhor ia confirmando a palavra com os sinais que se seguiram, que é os sinais do versículo 17, né? Então Deus ia confirmando, Jesus ia confirmando, cooperando com eles ali. E subtópico 3, o ministério ungido, ele glorifica a Deus. Vamos ler ainda 1 Coríntios, capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, que diz o seguinte: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então aqui vai uma ressalva para todo cristão, seja obreiro ou não, seja pastor ou não, que é usado por Deus. A unção que você tem na palavra, a unção do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida, ela não é para a sua própria exaltação. Ela é para a glória de Deus. Se você prega, é pela graça e pela unção de Deus. Se você canta, é pela graça e pela unção de Deus. Então nós precisamos estar cientes disso. Tudo é para a glória de Deus. É Ele quem merece todo o louvor e toda a glória. Então terminamos aqui esse ponto. O que nós vimos aqui? O ministério ungido para os nossos dias. Vamos fazer uma rápida
recapitulação daquilo que nós estudamos hoje, né? Primeiro nós vimos o batismo no Espírito Santo e o público-alvo. Nós vimos aí o chamado abrangente de Jesus e vimos que a promessa é para todos e é para os dias atuais. Tá bom? Então não cessou essa promessa. Depois nós vimos no ponto 2 o dinamismo da Igreja Apostólica. Ela já nasce avivada e ela continua avivada por um tempo depois do Pentecostes. A Igreja Apostólica, ela continua avivada. E depois o tempo foi passando, infelizmente ela foi perdendo esse avivamento. E por fim nós vimos aqui um ministério ungido para os dias atuais. Então, esta é a lição. Nós vamos para a conclusão, né, da nossa lição de hoje, que diz o seguinte: a Igreja Apostólica nasceu debaixo do avivamento do Pentecostes. Seu êxito se deu pela unção do Espírito Santo e não por recursos humanos. Então, o êxito da igreja depende do avivamento, depende da unção do Espírito Santo, depende da manifestação do Espírito Santo. Então, se você quer ter êxito na igreja, se você é um membro de qualquer igreja e quer ter êxito na obra de Deus na sua vida, seja cheio do Espírito Santo. Se você é um pastor de igreja e quer ver a sua igreja ter êxito na obra do reino, seja cheio do Espírito Santo e leve a sua igreja a ser cheia do Espírito Santo. Bom? Seja cheio do Espírito Santo. Que Deus em Cristo te abençoe e eu espero você na semana que vem para a aula de número 6, que estará uma bênção também, se o Senhor permitir, em nome de Jesus. Fique com Deus, em nome de Jesus.